Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai retornar, o assunto sobre o coronavírus. Estamos tratando desse tema há alguns programas já, ouvindo primeiramente a avaliação do prefeito da cidade, Marcelo Bellinati, sobre as ações tomadas pelo município em relação à pandemia. Também ouvimos já autoridades de saúde, o secretário de Fazenda, e agora vamos falar sobre a visão do setor produtivo em relação a essa quarentena forçada, não só aqui em Londrina, mas em todo o país. Sobre esse tema falaremos com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Fernando Moraes. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Pena que nós vamos estar falando de um tema bem complicado que está acontecendo na cidade, no Brasil e no mundo. Presidente, nessa semana houve a troca do ministro da Saúde, O Nelson Teich assumiu na última quinta-feira, em lugar do Luiz Henrique Mandetta, dizendo que há de se pensar na saúde e na economia, porque estava tendo esse conflito. Na verdade, não tem que haver esse conflito, mas havia essa visão de primeiro cuidar das pessoas para depois pensar na economia. E há setores, inclusive os representantes aí do comércio, os empresários, o setor produtivo, entendendo que há a necessidade de haver um consenso nessas duas questões. Qual é a visão da CIL em relação a tudo isso? A visão da CIL como você falou, não existe saúde ou economia. Na nossa visão tem que andar na mesma linha, os dois, mas logicamente com muita cautela, sempre pensando na saúde das pessoas, para que não aconteça o que aconteceu nos outros países. A gente tem alguns históricos para ser analisados. O Brasil é um país diferente do que aconteceu tanto na Itália como nos Estados Unidos, mas precisa de muita cautela, muita responsabilidade para não acontecer o que aconteceu com eles. Então, mas diferente dos outros países, o Brasil é um país sem reservas. Então, Estados Unidos, a Itália, pode ficar lá 1 mês, 2 meses fechado, que é um país rico e coloca dinheiro na economia e volta muito rápido. O Brasil já vem desgastado de uma economia de mais de 4 ou 5 anos bem difíceis, e agora que nós estávamos começando a sair dessa crise, vem um turbulhão desse, vem um tsunami desse que vai afetar muito a nossa economia. Bom, a CIL participou de algumas reuniões, A Prefeitura tem consultado um conselho especialista de médicos, formado por médicos, infectologistas, epidemiologistas, enfim. Eles que têm decidido a respeito da quarentena, do isolamento social a ser adotado aqui em Londrina. Foi prorrogado o decreto mantendo o comércio fechado, e a CIL e outros setores da cidade disseram: calma, vamos pensar numa outra alternativa. Não é necessário, de repente, o isolamento total por tanto tempo. É isso que vocês pensam, Fernando? É isso. Desde o início do fechamento do comércio, depois da indústria e da construção civil, nós estamos dialogando com a Prefeitura, conversando com eles. Nós até participamos em um momento da reunião do COESP, explicando todo o cenário da economia. E a gente está... desde o início, a gente propôs ajudá-los, a capacitar melhor a nossa saúde aqui, com mais leitos, com mais EPIs, que é o que a própria promotora agora vem pedindo isso, judicialmente. Então, o que a sociedade fez, não só a CIL, mas toda a sociedade civil organizada, está ajudando no possível a saúde nossa. Nós estamos consertando respiradores, aquele atendimento da UPA foi nós que fizemos. Então, tem atividades sociais com arrecadações de cestas, a gente também está ajudando. Então, a gente sempre propôs uma ajuda muito forte para o município nesse sentido. Mas o que a gente não tinha tanta clareza, que isso a gente vem pedindo, e agora o prefeito começou a mostrar, que até um manifesto que as entidades foi feito pelas entidades, que a gente queria uma clareza, principalmente nos leitos. Quantos leitos tem em Londrina, quantos estão disponíveis, quantos estão para fazer,
para que a gente possa ter uma tranquilidade, que eu acho que essa pandemia não vai ter o fim agora, segunda-feira, se o comércio abrir. Ela vai se estender mais tempo. Então, a gente acompanhar com tranquilidade junto com os órgãos responsáveis, que é a Secretaria da Saúde e o próprio COESP, está subindo a pandemia, está ficando sem leitos, vamos fechar novamente o comércio, a indústria. Então, isso que a gente quer uma clareza para estar no contexto total desse assunto. Nós conversamos no último programa, inclusive, com uma médica infectologista que faz parte do COESP, né, esse conselho formado pelos médicos que tem balizado as ações da Prefeitura, e quando perguntado para ela sobre qual vai ser o pico da epidemia aqui em Londrina, ela disse que não há como saber isso porque não estão sendo feitos os testes, né? Tem muito caso ainda subnotificado. Aí vem essa questão, né? Se libera tudo, pode haver um risco de contágio, uma epidemia logo ali na frente. Se mantém fechado e essa curva vai caindo, de repente fica tarde para recuperar. Essa equação é que é difícil fazer, né, Fernando? Difícil, eu sei que é difícil, é uma situação bem complexa. Você comentou sobre os testes, é verdade, Londrina não está fazendo os testes, acho que o Brasil não está fazendo os testes, mas a gente conseguiu aí, junto com a UEL, foi as entidades que fizemos uma solicitação para que o laboratório do HU da UEL fosse disponibilizado para fazer testes, daí nós pedimos para a própria prefeitura, e isso foi comprado, acho que chega agora, já na segunda-feira, dia 20, reagentes para fazer os testes, foram 4.000... os reagentes que foram comprados vai dar para fazer 4.000 testes. Nós solicitamos também, via as entidades, para o governo do estado, mais 10.000 produtos em reagentes para fazer 10.000 kits de testes. Então, a gente sabe disso, a gente sabe que precisa fazer teste, é o que todo mundo pede, aconteceu em Singapura, na própria China, teste. Sim. Até a OMS pede muito isso, né? Então, a gente está reivindicando isso para os órgãos e também, se não tiver a sociedade civil organizada, vai ajudar na compra desses testes. A gente precisa ter orientações do que está sendo comprado para a gente não comprar também a mais ou a menos. Por isso que a gente pediu essa clareza na compra de EPIs, essa clareza nos leitos, para que a gente possa ajudar no que está mais frágil, né? Certo. Vocês têm já uma estimativa, Fernando? Já foi feito esse cálculo aí inicial do impacto na economia da cidade desde que foi iniciadas as medidas de isolamento aqui em Londrina? Então, nós solicitamos uma pesquisa, um estudo para o Robon Dutti, que é o nosso Marcos professor aqui de Londrina. Nós solicitamos esse estudo e ele fez um estudo na base de 21 dias, que era... A gente esperava o retorno do dia 13, né? Então, ele estimula que a queda do PIB aqui em Londrina vai cair 4%. Já tem um estudo mundial que no Brasil cai 5%, então aqui ele foi um pouco mais conservador. E com todas as arrecadações que não vai acontecer, a gente estimula também 6.000 postos de empregos que vai desaparecer do emprego formal. Então, é complicadíssimo, já complicou o ano inteiro, esses dias fechados, e a gente sabe que não vai acabar agora, vai se estender por mais tempo, então o empresário vai ter bastante dificuldades. Então, por isso que a gente aqui na associação, nós estamos articulando muito fortemente crédito para os empresários, a gente tem uma articulação forte com a Fomento Paraná, que é um dinheiro que vem do Estado. Foi liberado já o dinheiro, mas o grande problema é que tem muita demanda, a operacionalização demorou para chegar, então fica um pouco emperrado para chegar esse dinheiro para o empresário. Por outro lado, também a gente fez uma articulação muito boa com o município, com a Câmara de Vereadores. Foi sacramentado ontem o valor que vai para a Garanti Norte, que são 5 milhões, que era o dinheiro que a Câmara tá passando para a Prefeitura. E esses 5 milhões ele transforma em 50 milhões em garantia na cidade. O que é isso? As cooperativas de crédito, Sicob, Cressol, Sicredi, tem o cliente dela, ou também pode ser clientes novos. É um dinheiro que vai até R$60 mil, tá? por empresa,
que hoje gira em torno aí um financiamento, um empréstimo, em torno de 1,20, 1,50 ao mês. Daí, quando entra a garantidora, que é uma fiadora, é uma garantia que dá para o empresário, essa taxa a gente conseguiu uma negociação a 0,59 ao mês, com 6 meses de carência e um parcelamento em 12, pode chegar até 18. Então, é um dinheiro que vai dar um fôlego para o empresário, pelo menos nesse início, passar a pandemia. A gente sabe que lá na frente, o que a gente quer, que esse empresário esteja todo arranhado, todo complicado, mas só que em pé. Pelo menos em pé lá na frente para tocar seu negócio, que a gente sabe que o Brasil, como eu falei no início, estava vindo numa economia alta, crescendo. Eu acho que ele vai ter mais facilidade de sair dessa crise que os outros países. Por quê, Fernando? Porque a gente estava numa crescente, a gente estava numa evolução. É lógico que a gente tinha muitas reformas para ser feitas, que foi esquecido um pouco nesse momento, mas eu acho que logo quando passar isso aí tem que ser feito, as reformas administrativas, as reformas tributárias. Então, são reformas que estavam quase prontas. Infelizmente aconteceu isso, mas tendo isso, o Brasil com certeza vai ter uma retomada mais fácil que os outros países. Bom, em abrindo o comércio ou não já nesta semana agora que começará, havendo essa necessidade, como você disse, se, por exemplo, a curva não achatar e os casos continuarem acontecendo aqui em Londrina, o comércio, como é que a Sil vê essa possibilidade de um novo decreto fechando novamente as atividades de comércio, Fernando? A gente tem a noção, sabe que isso pode acontecer. E se acontecer, vai ser ruim também, péssimo para a economia no geral. O que eu peço aqui, aproveitar até o teu veículo, e estamos pedindo para todos, para que o empresário, principalmente, faça as normas, os protocolos, as regras, como tem que ser feito. Você viu, o decreto do uso de máscaras, uso obrigatório de máscaras, toda a cidade. Então, o empresário também vai ter outros protocolos, ele tem que capacitar os seus colaboradores e os próprios colaboradores capacitar também, explicar para o consumidor a importância de tudo isso, para que não tenha contaminação muito rápida, né? A gente sabe que muitos vão pegar o coronavírus, mas que nossa saúde esteja preparada para poder atender a todos. Então, é um pedido que os empresários, os colaboradores se capacitam, pega a regra corretamente, cada segmento, não só o comércio, mas também a indústria, a construção civil, todos os serviços, que a gente possa seguir esses protocolos, que com certeza vai diminuir muito a contaminação. Certo. Bom, para a gente finalizar, vocês fizeram, como você disse, né, elaboraram um documento, entregaram à Prefeitura de sugestões, né, de soluções que o setor produtivo fez à Prefeitura em relação a essa retomada gradual das atividades. Eu queria que você explicasse um pouquinho para que o nosso espectador possa ter ideia de qual era o pensamento, né, em relação a esse enfrentamento à Covid-19 por parte do setor produtivo, Fernando. Então, o que a gente não quer é uma aglomeração grande nos estabelecimentos. Então, primeiro a gente pensou no horário. No horário, nós colocamos das 10 às 16. Por que disso? porque a gente tem outros segmentos que entram em horários que vai ter muito fluxo no ônibus. Então, se for colocar às 9, talvez a construção, eu não me lembro certinho quais os outros segmentos que chocariam, mas a gente quis não chocar com outros segmentos, para que dentro do ônibus não haja fluxo de pessoas, que ali é um lugar que tem alta contaminação. Lojas de departamentos maiores, precisa ter uma pessoa controlando o acesso dentro da loja, para não ter muita gente. A gente espera que fique fora da loja com espaçamento de 2 metros, álcool em gel em todos os estabelecimentos, e tanto para o colaborador também para o consumidor,
né? A máscara, que já é obrigatório para todos, né? Não só para o colaborador, a gente está fornecendo para todos os colaboradores. Tem lojas que estão já montando brindes com a marca da loja para doar para o consumidor. Então, a gente está criando várias alternativas para que siga todos os protocolos. As pessoas de risco não vão trabalhar nesse momento, vão ser afastadas. Pessoas também que têm crianças em casa, principalmente, isso vai ter que conversar caso a caso, porque nós sabemos que as crianças não têm onde ficar e não pode deixar com os avós, principalmente. Então, a gente vai entender melhor aí cada caso, conversar o empresário com esse colaborador para a gente não ter esse tipo de problema. Então, são esses os grandes pedidos. Um pedido muito importante que eu quero aproveitar também aqui, o que acontece no início quando abre todo o comércio? Existe um fluxo muito grande de pagamentos. O consumidor que precisa pagar o seu carnê, o seu boleto. Então, o que nós estamos já combinando com todo o comércio? Para que nessa semana não haja cobrança de juros. Por quê? Porque senão, para não ter aquele desespero na segunda-feira de lotar todo o comércio. Então, ele pode ir espaçado durante a semana fazer esses pagamentos. Certo. E em relação aos restaurantes, que tem muita gente perguntando, o restaurante vai abrir também junto, porque a aglomeração vai ser inevitável, né? Mas a gente gostaria a solicitação foi para a abertura dos restaurantes também e com seus protocolos também. O restaurante tem que ter menos mesas, tem que ter o espaço para esse espaçamento. Então, tem todos os seus protocolos também. Eu não vou saber todos de cabeça aqui, mas a gente precisa também que os restaurantes abram também. E os shopping centers? O shopping é um detalhe um pouco mais complicado, porque é um lugar que não tem janelas, é fechado, as galerias também. Em Santa Catarina, nós temos comércio lá, já reabriu, e o shopping não, ficou para o dia 30. Então, a expectativa para o shopping é um pouquinho mais tarde, mas a gente sabe também que o shopping é um gerador de empregos muito grande. A gente precisa retomar o mais rápido possível. A CIL lançou ontem uma ferramenta muito legal, muito bacana, que chama-se Entrega Londrina, que é um grande marketplace regional, para a cidade. Então, essas lojas que ainda estão fechadas, cadastram nesse Entrega Londrina. Ela não precisa ter um site, ela não precisa ter um e-commerce, simplesmente cadastrar o produto na nossa plataforma, tirar a foto do produto, a gente já vai estar podendo vender esses produtos, e não só produtos, também deliveries, restaurantes, serviços. Então, a gente está aproveitando essa plataforma, a gente ia lançar mais à frente, a gente lançou ela ontem à noite, chama Entrega Londrina, entra no site www.entregalondrina.com.br, que vai estar explicando tudo certinho. É uma grande oportunidade para o lojista já estar vendendo. Tá certo. Fernando, agora sim, para a gente finalizar, qual é a participação do comércio no PIB da cidade, para o londrinense ter uma ideia da movimentação que gera? O comércio, todos os serviços, isso também a gente engloba até aviões, que acaba sendo serviço aqui dentro da cidade, hotéis, tudo chega a 84%, foi o estudo que o Marcos Robalducci nos passou. Tá certo. Eu conversei com o Fernando Moraes, presidente da CIL, falando sobre o posicionamento, né, do setor produtivo, principalmente relacionado a comércio, prestação de serviços, em relação às medidas adotadas no município para o combate à Covid-19. Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Folha Entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens aqui, infelizmente falando num tema não tão legal, mas com certeza no próximo a gente vai estar falando de temas melhores. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.